Deixa eu ver o vídeo do Bruno Formiga. Eu não vou começar a série do Cartoloco não, senão eu ainda vou ficar muito tempo no react. Então falando do que tá aí, ó, quando o GE... Você viu? Ele puxou. Quando o GE TV surgiu, todo mundo falou, pra fazer frente à Cazé TV. Temos muitos amigos na Cazé TV, imagino que vocês também têm. Também. Opa. Mas aí começa a cotar. E aí o pessoal do bastidor fica sabendo. Rolou uma ligação do gordinho, o Casimiro passou a mão no telefone, não ele, mas a Cazé TV ligou pra vocês e falou assim, e aí, meu... Falando uns babados aí. Essa aí o Bruno Formiga pode falar. Eita, a carinha dele. A minha resposta é mais rápida. Não, pra mim não. Até porque o acerto foi muito rápido lá com a Nem Globo. teve Dava nem tempo quando saiu. E o Jorge... já foi. Mas com o Formiga foi um pouquinho diferente. Foi muito difícil, velho. Foi difícil. Eu falei com ele algumas vezes, assim, e são caras que, tipo, o Fábio, por exemplo, é o cara que me levou pro esporte interativo, que hoje tá lá. Então, toda vez que eu trato com o Fábio, eu não tô tratando com a Live Mode, nem com a Cazé TV, eu tô tratando com um cara que mudou minha vida, entendeu? Foi o cara que viu a minha mensagem no Facebook em 2012 e resolveu me dar uma chance. Então, é foda toda vez que a gente se fala, porque... Entendeu? Tipo assim... Já emociona, né? Só... e aí você olha ali, quando teve a proposta da Live Mode, era como se a vida tivesse me dando a chance de reviver o esporte interativo de novo, com os meus amigos, com a chance de voltar pro Rio, que é uma parada que eu já quis. Pô, ia ser muito absurdo o Formiga na Cazé TV, né, mano? Fiz muito hoje por uma questão de logística e de família. É um desejo, mas que não é uma emergência. Então, assim, meu irmão, foi muito difícil. Porque toda hora eu pensava numa parada. Aí tinha um medo de tu olhar e falar, putz, o quanto a Globo tá disposta a desse projeto. Do outro lado, tu já tinha uma parada que era aquilo ali e tinham meus amigos. E eles sabiam. O Vitor o tempo todo sabia do quão difícil estava sendo para mim ter que, na prática, escolher entre uma parada altamente disruptiva, gigantesca, sei lá, ir pro Real Madrid ou ir jogar com os meus amigos, entendeu? Num puta clube também. Isso, e que é um novo rico. Tipo, sei lá, era como se fosse o City com os meus amigos, entendeu? Certo. Com caras que eu já trabalhei. Então, meu irmão, isso não foi fácil não, velho. Não foi fácil e não tem nada a ver. Isso não é nem um demérito, nem... Eu vou falar um bagulho aqui que pode parecer loucura, por eu ser uma pessoa que gosta do Real Madrid. Mas, tipo assim, pro Formiga, a Cazé TV estaria ali como Barcelona e a GE TV estaria como Real Madrid, né? Porque, pô, vamos lá, a Globo tem mais história, mais títulos, teoricamente, né? Se a gente estivesse levando pro futebol, mais dinheiro e tal. Só que o Barcelona, que seria a Cazé TV, é um clube pica da galáxia, com uma p*** de jogador bom, que, pô, tem feito um bagulho absurdo. Tô falando de Globo nem de Cazé, eu tô falando de sonho de criança e Real Madrid e meus amigos e a chance de reviver um passado que pra mim foi feliz pra caralho. Entendeu? Então, tipo assim, era muita coisa ali. Só que tinha questões familiares, de logística de Rio de Janeiro, várias questões, velho. Não tô nem falando de grana. As duas propostas eram maravilhosas, tudo que foi oferecido era fantástico. E, tipo assim, foi difícil pra foi uma merda. Eu vou te falar que o processo foi... Mas aqui é a merda que todo jornalista quer. É a famosa dor de cabeça boa. É você olhar pro banco e ter dois jogadores muito pica. É uma merda pra escolher. Mas a grande realidade é que é melhor do que, pô, você não ter a opção, né? Honestamente falando, eu tô falando do fundo do meu coração. Eu preferia não ter passado por isso. E já que eu preferia não ter passado por isso. E já que eu a gente dormi tá falando mal, deles, eu me senti mal, eu fiquei me sentindo culpado em algum momento. A decisão que eu tomasse, eu ia me sentir culpado. Eu falei pra ele, Formiga, peraí. E nem os moleques também pode culpar você por ter escolhido. Aí eu dei eu tô falando uma sensação minha. Eu tô sendo 100% transparente. Hoje eu tenho certeza da minha decisão. Eu olho, vejo o grupo, vejo o que a gente tá fazendo ali. E, cara, assim, de qualquer forma, você tá construindo um negócio. Você vai ser o primeiro de uma parada que está do zero, sendo que é um lugar gigante que tá te dando quase que carta branca para tudo. Então, isso pesou. Tem várias questões aí. Mas eu fiquei me sentindo culpado. Eu falei, cara, eu saí, eu vou me sentir culpado. Será que eu tô sendo ingrato com a TNT? Pô, se eu disser não pros meus amigos, eu tô sendo um escroto. Com os caras que, irmão, me queriam pra caralho. Aí se eu disser não pra Globo, não sei se eu vou ter outra. É a quarta vez, eu não sei se eu vou ter... Meu irmão, aí tinha horas que eu olhava pra Renato e falava, eu vou vender suco em Ubatuba e eu dei a minha opinião. Tava muito querido, todo mundo queria. Todo mundo disputando o cara, passe valorizado. Mas eu não tô falando isso pra... Eu não tô falando isso pra... olha aqui... Meu irmão, eu juro que eu preferia não ter vivido aquilo. Se eu pudesse não ter sentido o que eu senti, eu preferia não ter passado por aquilo. Assim, só uma, ou não ter tido nenhuma...
Mas eu não queria ter assistido aquilo. Não E eu queria ter ficado não entre queria, a espada. não queria. Não queria. Eu sei que é muito difícil quando você tá... Pra mim não faz sentido isso. Se ele para no só uma, aí tudo bem. Que aí, pô, pra onde ele fosse... Tipo assim, sendo Globo ou Cazé TV, ele ia estar feliz da vida, ia estar realizado e não ia ter que ficar nessa dúvida pra escolher. Beleza. Aí ok. Agora, nenhuma das duas aí é loucura, pô. Negociando com amigos, né? Pessoas que são muito importantes na tua vida, que frequentaram tua casa, que foram em reuniões familiares, em casamento e tal. É difícil. Mas foi um negócio que eu falei pra ele. Falei, Formiga, é preciso saber separar isso aí, cara. Assim, não pode ter rusga, ressentimento, porque você disse um não. Eu tenho certeza que a galera lá vai entender, vai conseguir separar. Eu sei da angústia dele, do sofrimento dele. Eu não tenho essa é separação. Eu não consigo separar e acho que nunca vou conseguir. Pra mim, pessoal... Eu já falo logo. Tem um jogador que a Laude tá tentando, tá ligado? Trazer de todas as formas. Que se não acontecer, ele vai virar meu inimigo pessoal. Vai. Meu inimigo pessoal. Vou ficar puto da vida. Ah, Renato, pô, tamo junto é o cara. Porque lá em 2025, nós tava lá, ó. Todo dia te falando. Falou que ia. Você não foi. Aí, ó, vai magoar o homem. Tá ligado? Profissional é tudo a mesma coisa, velho. Por isso que negociação comigo dura 5 minutos, velho. Porque aí eu arrego logo. O cara não sei o que. Aí eu fico com pena. Aí não sei o que. Pô, será que se eu pedir mais, tô sendo filha da p... Não sei o quê. É errado. Eu deveria ser tubarãozão de negociação? Porra, poderia. Mas eu não sou essa pessoa, velho. Assim, Acho que tem um meio termo. Tudo bem, eu não encontrei esse meio termo. Nem acho que foi quando, graças a Deus, eu tenho a Renata, que é, meu irmão, Shark Tank pra e não sei o que, e negociação, essa palavra aqui, não sei o que, ela é pica absurda. Eu sou o maior fã da minha mulher, sou eu. Que foda. E ainda bem que ela dorme comigo, que eu ainda pego a minha ídola, porra. Maneirinho. Eu como a minha ídola. Isso é Rapaz. fantástico, porra. Não tem como. Isso aí é maravilhoso. Você zerou na vida. A vida, Ele porra. ajuda na negociação. Tem ainda gente que olha, a minha ídola é a Anitta, é a Taylor Swift. Ele Eu mesmo adora amei. cruzar Quem é a a sua Renata, cara. a minha mulher, porra. E ela dá pra mim. Então não tem problema. Cara, ela ainda me dá uns conselhos pica. Então ainda bem que tem ela. Ajuda, né? É isso. Por aqui, moço. Meu irmão, se eu não fosse a Renata, eu fechava a negociação com isso aqui, mais um vale transporte e o VR. Vambora. Mas Ainda bem que tem ela. Tava na Rede TV, irmão. Eu também levo em consideração amizades, tudo. A gente tem que considerar, são pessoas que você tá deixando Sim. pra trás. Eu tô deixando pra trás, por exemplo... O melhor amigo. Perder do convívio diário o Vitor Sérgio, meu melhor amigo, meu irmão. De frequentar minha casa, de... Né? Ele Dos fica filhos com ele, crescerem então, juntos. Vai junto, amiga aí, porra. Então não é fácil a decisão, mas antes de pensar, e eu também penso nessas pessoas, eu também penso na história que eu construí lá, eu penso na minha família em primeiro lugar e penso na minha carreira. Então, assim, isso para mim é inegociável. Toda escolha vai te gerar uma dor, uma renúncia, você vai ganhar aqui, você vai perder ali e beleza, não tem como você ganhar tudo, não tem como você ganhar... Moleque, essa é uma das conversas que eu... Mano, toda hora eu discuto com Giovana por causa dessa porra. Ela chega e fala assim, pô, amor, eu queria que a gente, pô, fosse em tal evento. Tô dando exemplo, tá? Aí eu falo, tá bom. Aí ela fala assim, pô, mas eu também queria que a gente fosse em tal outro aqui e tal, e não dá pra ir nos dois. Aí, não dá pra ir nos dois. Aí ela, pô, mas eu queria, pô. Não, mas não tem como. Tu escolhe um. Pô, mas aí eu não vou conseguir nesse. A vida é assim. Às vezes, você vai escolher uma coisa em detrimento de outra. Pra você ter uma parada, você não vai poder ter outra. Assim, a vida é assim. Poderia ter um conto de fadas, tá ligado? Que a gente pudesse escolher fazer tudo o que a gente quer, a hora que a gente quer, e não deixar de fazer nada por causa dessas situações. A grande realidade, mano, é que 99% dos casos, quando tu escolhe uma coisa, tu abre mão de outra. Há uma dor, uma renúncia, você vai ganhar aqui, você vai perder ali e... Beleza, não tem como você ganhar tudo, não tem como você ganhar 100% numa negociação, numa troca de emissora. Tem coisa que você vai perder, só que aí você vai botar na balança. Na balança, pra minha família, pra minha carreira, foi muito fácil decidir, pesou muito a balança pro O outro que lado. mais vocês estão... Não, só porque isso é uma parada que eu já... Eles sabem, isso já foi falado, já conversei inclusive com o Vitor, tá? Um ano e meio atrás, mais ou menos, sei lá, acho que quando teve a Euro. Foi mais ou menos um ano e pouco atrás, né? Que eles fizeram a Euro lá na Cazé TV, foi mais ou menos isso, né? Isso. Durante aquele campeonato ali, em algum momento, eu falei, eu tinha certeza que o meu futuro, em algum momento ali, seria ir pra lá. Eu não tinha muita dúvida disso, naquele momento. Cara, mas de lá pra cá, aconteceram várias coisas e aí alguma coisa em mim foi mudando, que eu não sei dizer exatamente qual foi o momento e qual foi a razão, assim, eu não sei te precisar o que foi. Mas foi acontecendo.
E aí acho que em termos de família isso pesou fundamentalmente e tal. E veio a parada da GETV, que era totalmente inesperado. A gente não fazia ideia. Totalmente. Um ano atrás a gente não tinha ideia. Então, são concessões, são tratamentos, são rupturas que foram permitidas Quem foi pra TNT foi o Caio Capita, né? ali, que aí Maneiro. você fica, meu irmão. É inédito. Eu A acho que Globo você acelerou não vai esse acontecer de novo, processo, é né? inédito. Ela acelerou. Talvez ela falou, mano, nós precisamos adiantar essa G Isso, aí. pelo que a gente ouviu Mas você lá... dizer não pra isso O ia dinheiro ter tava indo tudo pro bolso do Casé. Tá Não, fazendo? não, pera aí. Nós temos todas essas direitos de transmissão. O que a gente tá ramelando aqui no digital? Isso é outra coisa que a galera que tá lá há mais tempo tem contado pra gente e anima a gente ainda mais. Jorge, é o seguinte, a Globo é uma empresa muito grande, pensa num transatlântico, para fazer qualquer movimento, para fazer uma curva, demora. Um projeto como esse ser tocado no tempo que está sendo tocado, porque da concepção, do dia que saiu da cabeça de alguém, botou no papel e virou realidade, isso demorou 5 meses dentro da Muito Globo. rápido. Todo mundo tem dia. rápido. Cara, isso é recorde, assim. Inédito. Isso é inédito, isso mostra... assim, praticamente todas as áreas da empresa estão envolvidas no projeto. Começou Todos, em todos. março e terminou E em vai entrar agosto. no ar em setembro. E meio que os últimos ajustes, assim, um dos chefes do projeto, o Tossiro, meio que fechou durante o Mundial de Clubes, assim, numa coincidência deles conversando sobre o Tossiro, assim, falando, cara, porra, acho que o Tossiro deveria ser esse cara e não sei o que, falando no telefone. Um chefe com outro chefe. Muito bizarro mesmo. Tipo assim, o Matheus Piquet, que tá aí no chat, ele trabalha na Casa TV, parceiro meu. Por sinal, dá muito caô. Mas, tipo assim, eu já fui tanto lá na Casa TV quanto na Globo, né? É que a Globo tem uma p de sede. Quando você vê a estrutura da Casa TV, você se espanta com o quanto esses caras são gigantes em pouco tempo. Quando tu para pra ver, pô, a estrutura que os caras têm, principalmente depois que eles mudaram o local da Casa TV, que antes era um, aí mudou pra um estúdio novo, assim dizendo, né? É um absurdo, pô. A estrutura é muito foda pro período de tempo que a Casa TV tem. Eu me arrisco a dizer que nunca na história ninguém fez nada parecido dentro do mesmo contexto que a Casa TV fez. Agora, eu fui na Globo também. E é óbvio, é um contexto muito diferente, até pela quantidade de tempo que a Globo existe. Aquilo ali é sobrenatural. Sobrenatural. É papo de... Pô, eu fui fazer um ano atrás, eu fui fazer uma visitação onde rola a Globo Ion lá, que são várias cabines num subsolo. É como se fosse umas 300 salas, velho. Tipo, umas 300 salas e todas essas salas com umas 5, 6 pessoas dentro trabalhando o tempo todo. Bizarro, bizarro. Eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro que foi quando o Pedro tinha tomado um soco de um preparador do Flamengo. Aí eu até fiz essa pergunta, a gente trocando ideia, como é que rolava quando acontecia alguma coisa muito fora do script e eles tinham que parar tudo que eles estavam falando sobre pra tá comentando, né? E aí ele falou, não, aí vem nessa sala aqui, que nessa sala aqui é quando acontece esse tipo de coisa. E aí é bizarro. Aí eu fui gravar agora lá, em outro lugar da Globo, que era no Jardim Botânico, que já é um outro estúdio da Globo. Aí eu, quando cheguei lá, eu falei assim, fachada absurda, gigante. E aí eu, tava falando com uma pessoa da Globo, eu falei assim, cara, mas aqui é menor do que eu fui lá então, né? Aí ele, não, aqui é tipo o dobro do tamanho. Eu mesmo não consigo... Às vezes tipo, se eu tiver que ir pra outra portaria daqui, eu não consigo. Aqui eu me perco. Lá na Globo Ion, eu sei me ligar. Mano, o tamanho da Globo é um negócio infinito, mano. Infinito. Teria que ser, sei lá, a Globo teria que parar por muitos anos e as outras emissoras continuarem. Não tô falando de sucesso, tô falando de estrutura, tá? Estrutura concreta, né? Prédios e tal. É muito bizarro, mano. É muito fora da curva. Aí o cara tá no aeroporto de Nova York, sei lá, um aeroporto aí nos Estados Unidos. Aí ele sentou aqui, ele olhou pro lado do Tossiro, que também tava nos Estados Unidos. Aí, eu acabei de falar de você, velho. Vamos fechar. Então, Deus falando, vai, filho. Eu acho que é a maior demonstração de como eles têm convicção do passo que eles estão dando, Já entendeu? chorou porque sabe que vai narrar a final de Copa do Mundo? Pô, irmão, Copa do Mundo, vamos devagar, vamos entender como é que vai Ano ser que essa vem, cobertura. irmão. Tá chegando, tomara que aconteça, mas vamos entender. Mas esse ano, se tudo der certo, eu posso narrar uma final brasileira na Libertadores. É verdade. Cara, tipo assim, como a rapaziada da Casé TV deve estar vendo esse movimento? Porque, sei lá, mano, eu posso falar na boa, se eu sou o Casé, eu ia meter a marra mais inacreditável do mundo. Tipo assim, mano, tá ligado? Então, eu tenho uma emissora, claro, né? Eu e a Live Mode, né? Mas uma emissora que tem o meu nome. É tipo assim, Casé TV. E a Globo, que é a segunda maior emissora do planeta Terra,
ela tá fazendo um movimento nunca antes feito pra tentar bater de frente com o que eu tô fazendo na internet. Eu, sozinho, o Cazé da Cazé TV. É muito bizarro, viado. Tá maluco, cara. Quando tu para pra pensar, é uma bizarrice sem fim, pô. Então, se você for avaliar, né? Por exemplo, eles transmitiram a NFL agora, né? Os dois. A GE.TV e a Cazé TV. Claro, o canal da Globo ali não chegou agora porque eles pegaram o canal do GE, né? Que já era onde tinha os melhores momentos. Mas, tipo assim, a GE.TV surgiu agora e a Cazé TV já tem um tempinho. Os dois botaram uma audiência muito absurda. Mas deu Cazé TV, tá ligado? Deu Cazé TV, pô. Bizarro. É muito insano quando tu para pra pensar, pô. É maluco, mano. Teve mais algum corte dessa entrevista deles? Pô, esse corte ficou muito bom, pô. Vocês não vão acreditar no que rolava nos jogos da TNT. Jogo inesquecível da Champions. A dor de não ter narrado uma final de Champions. Deixa eu ver essa aqui. Então, como você disse que tá desde o primeiro dia, e eu não quero falar aqui de puxada de tapete ou algo do tipo, mas você viu todas as pessoas nascerem, crescerem lá dentro e tem você com seu ego querendo crescer e ir pra frente também. Claro. Como é que foi todo esse período, você sabendo do profissional que você é, sabendo das coisas que você almejava e talvez não chegando naquela hora e tal? No momento que chega, tu foi embora. Como que é isso? É impressionante, né? Eu tinha que trabalhar isso muito bem na minha cabeça. Eu conversava muito com a minha esposa, com a Paola. Eu levava isso muito pra casa. Em 2023, eu não sei se eu já falei disso publicamente, Formiga sabe dessa história. Eu fui saber disso um dia desses. Foi saber um dia desses? Eu demoro um pouquinho a contar as coisas às vezes. Em 2023... O trato social do Jorge é pior que o desse copo. Tô melhorando. Tô melhorando. Em 2023, eu levei essa demanda, essa questão pra terapia. Falei, cara, eu preciso trabalhar isso aqui na minha cabeça. Porque que legal você falar disso. É importante, cara. E foi um divisor de águas pra mim. E é engraçado, porque você chega na terapia e você pensa o seguinte, pô, você vai chegar lá, vai contar a tua história. Vai me julgar pra caramba. Eu nem tava com esse medo, mas eu tava esperando ouvir muito. Falar, pô, vou ouvir várias respostas, vou pegar vários insights, ela vai me... Pô. E não, o mais poderoso das sessões era eu me ouvir falando do que eu sentia. Eu não entendia até aquele momento o quão poderoso era aquilo. Você se ouvir te dá a noção exata do quanto aquilo tá te incomodando, do quanto aquilo é um problema pra você. Quando então, você fala do problema, você fala, você fala, porra, eu tenho problema mesmo, cara. E é desse tamanho aqui, agora eu consigo medir. Então tinham sessões lá, a sessão durava 50 minutos, que eu falava 45. Tudo bem que eu já falo pra caramba, né? Narrador fala muito. Mas eu falava, e ela ouvindo e beleza, esse é o teu espaço. Continua, né? Continuo. Então isso foi muito importante, mas foi um período difícil, né? Só que eu dou um pouquinho de sorte, assim, em alguns momentos. Porque o que acontecia? Eu acabava muitas vezes pegando o segundo evento do dia. E, pô, como o Papai do Céu era muito generoso, acabava que acontecia sempre uma coisa maluca naquele jogo. Assim, não era o principal jogo, mas acabava virando porque aconteceu um negócio meio inesperado, caía no meu colo. Caíram várias narrações assim no meu colo. Lucas maluco. Não era a principal semifinal. A principal semifinal era Barcelona e Liverpool, que foi um dia antes, o jogo da volta. Eu fiz a outra, Ajax e Tottenham. Com a Ajax encaminhado. Caminhado, já tinha ganhado o primeiro jogo. Todo mundo imaginava que aquela final... Pô, pior que esse time do Ajax era pica, né? Era o De Jong, o De Ligt na zaga, né? Tinha o... Qual era o nome do atacante, viado? Aquele psicopata lá, mano. Fazia gol pra mano. Ia ser Barcelona e Ajax, e tinha sido, se eu não me engano, no ano que o Cruyff morreu. Que era uma homenagem ao Cruyff. O Cruyff tinha morrido um pouco antes. Tinha o Ziyech também. Tadic. E aí, pô, acontece aquilo, assim, saiu o gol do Lucas. Não era o principal jogo, mas virou a principal semifinal. Todo mundo lembra do 4x0 tipo do assim, Liverpool, o time do Barcelona? jogava muita bola, né, mano? Com certeza, o gol do Origi, com certeza. Eu lembro um pouco mais do Lucas. Mas a galera lembra mais do Lucas, porque foi um negócio muito marcante. Que é o nosso jogador também. Mas mesmo assim, mesmo pô, dando essa narração da... Lucas! Pô, muito pica, velho. A sorte, claro. Chega uma hora que na bola dividida você começa até a questionar um pouquinho. Você fala, pô, será que eu não tô superdimensionando aqui minha capacidade, meu potencial? Será que eu tô achando que eu sou um narrador maior do que realmente eu sou? Você se questiona. Mas é normal você ter isso, você viver isso e depois você botar a bola no chão. Acontece com todo mundo, mas depois você para, respira, fala, peraí, não é bem assim. É uma questão de circunstância, de hierarquia, beleza, vai acontecer, vai chegar um momento, mas é difícil. Mamãe muito Globo difícil. ligou pra quem primeiro?
Pro Jorge. E Eu como é acho que foi pro Jorge, não sei. Porque na real, o que acontece? No ano passado, em 2022, eu já tinha recebido um convite da Globo, mas via outra área. E na época eu tava com dificuldade muito grande de adaptação a São Paulo, assim, já conversou sobre várias vezes, né? E a ligação, eu lembro até hoje, tava no Beach Park, de férias. Aí toca o meu celular no momento que eu tava no almoço. E era a pessoa da Globo. Aí eu falei, Formei, como é que tá? Eu, não, tudo bem, tá. E é São Paulo? Cara, tá difícil, eu não gosto de São Paulo. Aí ele disse assim, eu acho que eu tenho a solução. Na hora que ele falou isso, cara, eu me arrepiei inteira. Minha mulher começou a chorar, não sei o que e tal. Mas não aconteceu por N fatores. No ano seguinte, teve de novo. E no ano passado, teve de novo. Nossa, todo ano. Era, em momentos e situações diferentes. Mas dessa vez, para esse projeto específico, tinha tido uma sondada já, a gente já tinha renovado o contrato há pouco, tinha multa, não sei o que e tal. E aí, tinha morrido a história. Aí eles foram no Jorge já com a parada mais já construída e tal. E eu acho que assim, ter ido no Jorge foi muito importante para depois vir em mim. Porque o Jorge tinha as questões... A situação dele, eu acho que era mais desconfortável do que a minha. O meu sim talvez fosse mais automático que o seu. Porque o que o Jorge não fazia, eu fazia. Porque podia ter 2 comentaristas, mas não pode ter 2 narradores. E a TNT tinha uma situação muito peculiar de praticamente no ouvido das pessoas ter 2 números 1. Apesar do André ser o 1, o Jorge ocupava um lugar muito próximo disso. Então, acho que para o público externo, olhava assim e falava, meu irmão, os caras têm 2 pica. Sim. Coisa que outras emissoras, você tem um claro e é muito distante, às vezes, talvez, do outro. sim. O Jorge e o André meu irmão, o nível é muito alto. Muito e aí é uma questão de ele racionalizar e entender. E, Acho que e é não tão deve alto ser ao fácil. ponto de só ser... É preferência. É tipo no isso. detalhe, né? No Você vai gostar mais de detalhe. um, do E outro. o Vitor, assim, eu nunca tive muito a questão, porque assim, eu acho que eu nunca atingi o nível do Vitor, nem de identificação com a empresa, nem de nível de comentário, porque mesmo o Vitor comenta 10 esportes diferentes, é loucura, ele não dá brecha. E eu tô ok com isso. Só que como tem lugar para 2, às vezes até 3, como aconteceu na final de 23, eu, Alex e ele, a minha situação ficou confortável. Eu fui ganhando espaço e a partir de 22 eu fui para as finais. Que o Jorge não ia. Então a minha situação era mais confortável. Eu já estava. E eu, em lugares diferentes, eu acho que a gente tinha atingido nossos tetos, talvez, né? E aí eu acho que o sim dele talvez era um sim mais lógico, talvez, sei lá. O meu tinha outras circunstâncias envolvidas aí. Mas demorou o sim bem mais. de um influenciou de outro? É porque Vocês se o falaram, dele vocês foi muito conversaram? rápido. A gente se falou no dia, inclusive. No mesmo dia. A gente se Mas deu um como que- abraço. Conta o chegou- bastidor, Como que né? chegou Bastidor, vai. Como que chegou esse convite, assim? É tipo assim, mano, vem pra cá que vai rolar internet. Como que foi É, isso? então, eu... Convidaram pra fazer o quê? Era uma terça-feira, eu tava em casa, tranquilo, de folga, vem mensagem, notificação no Mano, acho WhatsApp. que, pelo jeito que o Jorge Igor fala dessa parada, eu acho que foi o dia mais feliz da vida dele, mano. Jorge, né, do nosso gestor de elenco lá na Globo, do Vitor Costa. Tô em São Paulo. Vamos bater um papo? E eu conheço o Vitor há muito tempo, ele já foi meu chefe na TNT Esportes e tal, a gente tem uma relação. Eu sei diferenciar quando ele tá me chamando pra tomar uma cerveja e falar da vida, E pra falar das falar meninas, de ou trabalho. ir pra falar de trabalho. Falei, eu acho que é papo de trabalho aí. E coisa de 4 dias antes tinha saído o primeiro vazamento de GETV, saiu na Folha e tal. Aí eu já abri comecei... a mensagem aqui dele, Você depois viu? eu vou ler agora. Aí eu comecei a ligar os pontos. Falei, tem coisa aí. Aí marcamos pro dia seguinte, Fica hora do uma almoço. euforia difícil de conter? Pô, você sabe que eu fui dormir? Pô, Eu como fui é que dormir não? tenso. Que não era isso? nem com a possibilidade do convite em si. Eu fui dormir apavorado de ter que voltar pro Rio. Apavorado. Falei, não, Cara, cara. não sabe o que é bom, né, velho? Como é doido. não quero. Doido, né, velho? Não, Não, cara, cara, É um louco de falar uma porra dessa. É um louco de falar uma porra dessa. Todo respeito aí, mano. Eu hoje, pô, tenho uma vida, querendo ou não, que, pô, tudo faria sentido, faz com que as coisas caminhem pra eu estar em São Paulo, mas eu não vou de jeito nenhum. Eu vou lá, faço tudo que eu tiver que fazer e volto. Quantas vezes? Ah, eu vou ter que ir 362 vezes no ano? Beleza, eu vou e volto. Tá doido. São Paulo, Cara, eu- como é entender, São cara. Paulo terra. Eu adoro São Paulo, adoro isso aqui. Eu não saio daqui entendo, por nada. cara, E pior que eu gosto do eu Rio. tô irmão. suave, tá tranquilo. É aqui, ó. É a mesma coisa. Eu gosto do Rio Falei, pô, demais. não, mano. e tinha acabado de... Cumprimentei minha filha- aqui pra não ficar É ruim. nóis, pô. Pô, acabei de mudar minha filha de escola, que a gente se mudou de bairro e tal, no meio do ano. Falei, pô, agora, cara, minha A vida filha do já Jorge tá toda... estava na mesma escola dos meus filhos antes, né? Isso, ali na Vila Mariana. Então, aí, beleza. Aí chegou o dia da conversa e aí a gente marcou... Você é maluco?
Meu irmão, Nantas, pensa comigo, eu moro em Niterói, tá ligado? Eu não gosto nem de falar só essa questão do Rio, eu gosto de falar de Niterói. Moleque, último mês aí registrou o mês inteiro sem ter um homicídio na cidade. É uma cidade grande. Tem literalmente todas as características de beleza natural do estado do Rio de Janeiro, sem ter as características de violência que as outras cidades do estado do Rio de Janeiro têm. Eu vou sair daqui pra quê, cara? Pra quê? Faz sentido nenhum, mano. Dá pra contar, não tem problema. A gente marcou num Outback, a gente sentou, conversou, e aí ele já de cara, ó, o negócio é o seguinte, a proposta E ele é foi essa. sem gel, sem nada, né? Sem rodeio, já chegou, entendeu? Já mostrando logo tudo. Já empurrou a proposta. Chegou e falou, olha só, nós vamos botar o canal no ar, GE a gente quer você pra ser a principal voz do canal. A estreia... Pô, assim, Deus. loucura, né? E é um negócio que eu queria muito, assim. Eu entendia que era o momento de ser a principal voz de um projeto Estou pronto, e tal. preparado. Tô pronto. Muito na linha do que disse o Formiga. Se isso chega pra mim, sei lá, 5 anos atrás, eu acho que eu não estaria pronto como eu tô hoje. Nível de maturidade, nível de segurança pra fazer o que eu vou fazer. Pra Peso, assumir né? um negócio grande, peso, né? Literalmente. Pra assumir um negócio que é grande. Você vai ser a primeira voz de um projeto digital da Globo. Porra, Então ele não- já chegou Então jogando você teu sabe que peitão vai em narrar cima, já. Libertadores, Copa do Isso. Mundo. Ele já chegou falando isso, ele já chegou com o Se cara. você tá prestes a assistir um jogo, tem duas opções, Casé TV ou GE TV, qual você escolhe? Mano, eu não tenho muito essa parada não, já pro começo de conversa. Às vezes eu vou até, dependendo, escolher pelo comentarista que tiver da emissora transmitindo o jogo, entendeu? Depende muito do jogo, eu assisto nas duas suave, eu não sou o cara muito chato com isso não. Agora, uma diferença que tem muito grande pra mim é o jogo que passa na Globo, canal 4, e o jogo que é da Globo, mas é Premiere. E eu tirei essa dúvida limpo com a rapaziada na Globo gravando, que, pô, eu sinto uma diferença brutal de qualidade. A entrega do Premiere é excelente, não deixa a desejar em nada. Mas a entrega do jogo na Globo, canal 4, TV aberta, todo mundo, moleque, é um negócio que parece que o jogo tá mais vivo, pô. O campo tá mais bonito. O torcedor, pô, parece que ele tem uma imagem mais definida. O jogador chuta, parece... E aí, pô, tipo, os caras estavam me explicando. Vamos supor, se o Premiere leva 15 câmeras pra fazer um jogo, o jogo que é da Globo, o Premiere é Globo, ok, mas tô falando, o jogo que vai passar no canal 4 são 60 câmeras. É algo nesse pique, entendeu? Você vai ter 50 funcionários pra um jogo no Premiere, o jogo que é da Globo, canal 4, vai ter 300 funcionários. Então é uma diferença muito grande, até porque a audiência normalmente vai ter uma diferença muito grande. Olha só, a estreia é Maracanã, Brasil e Chile, dia 4 de setembro. Além disso, vai ter Libertadores Brasileiro, Copa do Brasil, Superliga de Vôlei, Olimpíada. Falei, NFL, que nem tava certo ainda, mas ele falou, quase tá 90%. pô, e assim, aí não tinha como dizer não. Não tinha como dizer não. O No meu Botafogo tava caso- te esperando, irmão. É isso, entendeu? O Textor chegou, pá, entendeu? Ó, no ano passado, o Vitor tinha entrado em contato comigo, tinha sido uma conversa muito legal, a proposta... Cara, assim... Então ele- você já tinha sido sondado, Não, isso, Bruno mas não pra esse Formiga? projeto, era pra Sport TV, pra fazer outras paradas. Tá, mas E- era Globo. Era Globo. Ele foi lá em casa, eu tava com o tendão operado. Aquilo me tocou pra c... Eu falei, meu irmão, o cara saiu do Rio de Janeiro, um cara da Globo, que beleza, é meu amigo, mas ele está pela empresa. Ele saiu do Rio de Janeiro pra ir a Santos pra me fazer uma proposta sentado na sala da minha casa com eu de bota, porra. Foda. É foda. Aí tu fica, eu vou deixar isso passar, meu irmão, mas assim, tinham outras questões na mesa que me remetiam a outras situações. Eu tinha que escolher razão, coração, renovação, era assim, Fazer porra, conta. tinha amigo no meio, era uma meu irmão, foi muito Vocês têm ruim. muito amigo na É, TNT. aí, beleza. Amigo Isso assim, passou. de frequentar a casa, sabe? É, Família foda. mesmo. Aí, É. beleza, renovei o contrato com a TNT, pô, foi ótima a renovação, a TNT foi absurda comigo, eu tinha zero pra reclamar, e eu tava ok, comprei um apartamento Bravo. em Santos, eu tava... Todo pô, mundo fala bem. Delícia. Tô aqui. Aí, em agosto, julho, o Vitor tinha entrado em contato comigo. Cara, como é que tá lá? Tu renovou agora, né? Não Mas- dá pra sair da TNT pra ir pro Sport TV. O Sport TV é muito grande, tá louco, viado. Não é que é porque aí também entra a questão de ser cracudo por futebol, né? Mas eu gostava de, quando eu era criança, assistir Gol, pô. Que era no horário de almoço ali, eu almoçava antes de ir pra escola assistindo Gol. Fernanda Gentil apresentando, em um período foi até o Cartoloco que apresentou. Era só Gol, programa mostrando Gol. Bizarro. Tem multa? Eu falei, cara, tem. Aí, beleza, mas ficou nisso. Eu falei, pô, não fez sentido essa sondagem aqui. Eles, pô, não tem nada a ver, velho. Um ano atrás. Beleza. 5 de agosto, que foi mais ou menos esse dia aí,
Aí ele manda, seu puto, tá em São Paulo? Aí eu, e aí? Pô, acabei de chegar em Santos, tá? Aí ele falou, sim, cheguei há pouco. Como tá a sua agenda amanhã? Aí eu falei, cara, eu faço arquibancada e prorrogação. Tenho que chegar lá tem umas 8 horas. Tu fica aqui até quando? Ele, quinta. Consegue chegar um pouco antes, tipo umas 6h30 pra gente almoçar? Ou pra jantar? Eu falei, acho que consigo. Tem uma consulta de tarde. Aí ele, sim, tem um restaurante bom ali. Aí a gente foi no Meet and Eat ali, que é do... Beijo pra Gil Cebola. Aí fomos lá no... E aí foi desse jeito também. Encaixou certinho, porque E aí o é papo tipo- comigo foi 2h30 da tarde. Isso. Era a hora do almoço, eu falei, olha só, Será que a eu gente podia treino... tá falando disso aqui? Podia. Ah, tranquilo. Ele Ô, queria... Globo. É, É nóis, de cara, boa. é nóis, é nóis, Ele queria cara. marcar ali na hora do almoço, eu falei, dá pra segurar um pouquinho, Vou porque pra malhar, de né? 1h30 às 2h30 é a hora do treino. pô. Mentira, mano. Sério? Aí ele chegou, ficou lá sentadinho no Outback, esperando eu terminar o treino, aí cheguei, aí ele conversou comigo, a gente ficou lá um bom tempo conversando, e de lá ele foi direto te encontrar. Ele já me falou, ó, porque ele já usou você, espertamente, como um argumento de convencimento. Ó, além disso tudo aqui que nós estamos te oferecendo, pô, o Formiga, eu vou chamar pra vir junto. Falei, Era uma E aí- proposta Não irrecusável. vou sozinho, E aí não ele vou fala a sozinho, vou mesma, com meu parceiro e ele de fala a transmissão. mesma coisa pra mim. Fala, cara, é o seguinte, não teve muito rodeio. A gente pediu um ancho lá qualquer, veio uma água com gás e um limão espremido, e ele nesse período já falou, Antes cara, da primeira garfada. não, nem chegou, porque demora um anchozinho no ponto ali. É bizarro o restaurante, tá? Aí, beleza, antes disso, e ele que bancou, né? Por isso que eu sabia. Eu não, escolhi foi logo- pago, É, pago pela pago pela Globo, mamãe, claro. pra reunião de negócio. Você eu que vou- me chamou, Eu vou irmão. meter aqui num restaurante que eu vou pouco e é caro, né? Aí ele, cara, é o seguinte, você viu aí, vai sair a parada, a gente vai pro YouTube, vai transmitir isso, isso e isso, e a gente quer que você seja o comentarista principal ao lado do Jorge, que, meu irmão, o ok dele tá quase dado. Eu saí de lá agora e é papo de amanhã ele dizer sim. E foi isso mesmo. E foi mais ou menos isso. Era exatamente isso. E o arquibancada que eu ia fazer, 8 da noite, era com ele. Era Corinthians e Palmeiras, mano. na Copa Isso. do Brasil, o jogo da eliminação da classificação Aí a do gente Corinthians. se viu né? no corredor, aí eu falei, cara, eu preciso falar contigo, ele já me deu um beijo no rosto e tal, me deu um abraço, a gente foi lá Vocês já conversar. sabiam? Não, é que assim, eu tinha outras situações. Tá. A situação do Jorge era mais... Um sim mais sim. Um sim mais tranquilo. Mais claro, Eu né? tinha outras questões, mas ele também falou, não precisa mudar pro Rio, cara, pode isso, pode aquilo. Foram muitas concessões que nas outras conversas, por uma questão de mercado, de momento e de plataforma, não tinha essas concessões. Pô, esses cortes estão muito maneiros, velho. Vamos falar a real. Esses cortes estão muito maneiros, mano. Vamos ficar puto, mas tô com vontade de assistir mais, mano. Pô, tá muito bom, pô. Alguém assistiu o podcast completo? Solta essa pra mim, só pra eu saber. O podcast todo foi bom? Vi, muito bom, eu assisti. Sim. Caralho, velho. Pior que tem muita, tipo assim, tem muito corte que tem uns que viralizaram mais, outros viralizaram menos, né? Caraca, aí já entra naquela discussão Neymar, Copa, Neymar não. Isso aqui eu até tinha clicado pra assistir. Vocês acham que o Botafogo tá fazendo alguma mutreta mesmo, velho? Tem uma, pô. Meus Eu sou mais velho que o... Não, porra. Um papo que eu queria muito trocar com vocês é dessa faturamento do futebol como um todo, mas principalmente o futebol brasileiro, que eu não aguento mais ver meu time pagando 600 mil pra jogador, que é ruim, 2 milhões pra jogador que caiu, ele não joga lá no Vila Isabel, viado. Então, 2 milhões pra jogador. então é isso que eu tô falando, tipo Mas tá assim, tudo aí vai contratar... superfaturado, Não, mas, Bota mano... os patrocínios aí, meu irmão, enchendo o rabo de dinheiro. Tá? Mas isso? aqui entrega, irmão. Aqui sai na planilha, aqui, ó. Tu comprou aqui, então nós te Sim. entregou tanto. E outra Ele pa- sabe. e outra O foda parada. é lá. Bota o... Tu sabe quanto tu tem na tua conta? Sei. Jura? Juro. Mas na conta aí nos... É só o Sei cara também. abrir o aplicativo do banco e Não, ele mas vai ver, é pô. diferente. Aí a gente tá falando de outra página. Não, mas é o mesmo. Tu sabe, Mitch? É o mesmo Jura internet mesmo? banking, entendeu? Tem Cê é pessoas louco? que eu tenho Pô, injeção. Você acha que eu não entro todo dia pra ver se não me tomaram? Ó, mas é isso, pô. Se tu quisesse parar hoje, já tava Mano, sua... quanta grana deve ter um igão hoje, mano? Cara, esquece, né? Deve ser papo de 200 milhas pra mais? Não, acho que menos. Não, isso menos. Mas eu acho que, tipo assim, já passou da casa das 50 milhas. Não sei, 50 milhas também é muito dinheiro, velho. Porque os caras também gastam, né? Por casa, apartamento, estúdio. Também tem o dinheiro da empresa, o dinheiro da pessoa física. Tu sabe quanto tem na conta, Renato? Pô, por quê? Tá brincando, cara? Pô, é isso. Se fosse só por mim, sim. Só por mim, assim? Isso, veio renda Só e eu, tal. Igor. Ó, mas é isso, pô. Se tu quisesse parar hoje, já tava suave. Se fosse só por mim, sim. Com certeza. Claro que tava. Só deixar rendendo. A 1% lá. É isso. Só por mim, assim? Isso, veio renda Só e eu, tal. Igor, me Igor, é sustentar. isso. Dava pra E ter Meticão parado há também. Dava. 2 anos atrás.
Dava, mas aí Mas não tem tem essa pra quê? vontade de crescer, de fazer mais senso coisas de da hora. propósito, 29 realização. anos, Isso aí. eu vou É, muito aposentar. cedo, Você é louco. Tá Nós tá indo maluco. pra um lugar de 6.500 metros quadrados. Agora que a gente vai trabalhar mais aí. Aonde Eu quero que fique pronto esse local pra rolar um vídeo daquele mostrando o local de fato, como é que ficou, mano. Todo bagulho que eu vejo desse estúdio que o Podpah tá montando é muito Se prepara! É Guarulhos lá? É Guarulhos? Não, é Zona Oeste. Ah, que perto. Que do lado. Que perto. Mas Pô, a gente tava foda, falando... 15 A minutinhos. gente Aí tava eu tenho falando que ir a das- quarta Eu vez já que eu contei pra vocês o bagulho que ele falou pra mim no dia do draft lá na Kings League, né? As questões de ir no Irmão, estúdio. mas com Nossa, mas como secava, né? Igor. Meu Deus do Eu céu. já vi três, pra quem Desculpa, veio tá, três, gente? vi Não, quatro. eu fico meio Ele veio mais constrangido. que eu. Ah, vai pra Desculpa- lá, já eu te levo, se Desculpa preocupe por não. ele. É, A Se superfaturação. Se eu não Sobre tivesse grana. pedido as coisas, a gente tinha se lascado lá naquela história. Quem não chora não vai, Você é bom de exatamente. chorar. Vem com essa não. O faturamento do futebol brasileiro. O problema, além de você contratar jogador ruim, caro, é contratar sem ter o dinheiro pra pagar, pô. Aí, meu amigo, como é que faz? E tem muito clube brasileiro há anos trabalhando, operando nessa lógica do devo, não nego. Aí o que que acontece? É uma sacanagem. Você vai lá, como time grandão, vai num time menor e contrata o volante titular dos caras. O lateral. Mano, ele literalmente tá falando do Corinthians contratando o Ranieri no Cuiabá. Pode ver que ele tá. Era o titular dos caras, cara brabo. Você arrebentou os caras. Só que os caras, beleza, perdemos um jogador fundamental, mas Mas vai vamos entrar dar um uma grana. dinheirinho pra nós. Sim. O dinheiro não vem, porque o clube que contratou não paga. O clube que contratou, às vezes, é campeão. O outro caiu e tá sem receber o dinheiro. Isso é sacanagem, É pô. Isso, vacilo. isso Mas tem não que é acabar, novidade cara. também, né? Não, não é novidade. O problema é que existe um mecanismo pra punir, que é o tal do transfer ban. Isso. Só que até virar o transfer ban é o seguinte, você tem uma dívida com algum clube, você fica impedido de contratar, a FIFA vai lá, ô bonitão, enquanto você não pagar, você não pode registrar jogador nenhum. É uma punição. Só que até essa punição sair, demora O Corinthians ainda tá no transfer ban? Já deveu 3 2 anos, já deveu, já foi no devo, não nego, Não, o esse- presidente já mudou. Esse sabe? superfaturamento tá, tipo, eu fico de cara. O que eu quero dizer que eu fico de cara é, por exemplo, assim, ó, o Corinthians, vamos lá. O Corinthians contratou um espanhol lá, contratou o Pedro Raul e o Guinegão tava na base. Entendeu? É isso que eu tô falando. Tipo, Às vezes a solução já tá em casa, né? se você vai contratar um jogador que não vai resolver, vamos não gastar É dinheiro. porque eles precisam fazer a roda girar, velho. O negócio é... Eu tô ligado. O dinheiro tem que entrar e sair. Tá só saindo. eu O que tá entendo. acontecendo lá no Botafogo? Cara, no Botafogo Ô, é o seguinte, O Textor vai perder o mandato? O que que é? o Textor se enrolou. Hoje ele é dono e não é, né? Com a história do conceito multiclubes, ele se enrolou. Que é um com- fundo só, isso é meio enrolado, Isso né? é muito É enrolado, igual um uma caixa fintech, único. é um dinheiro, Não, é umas contas só pra todo mundo. Vê se faz sentido. Você quer fazer um caixa único de todos os clubes da holding. Botafogo, Crystal Palace, Lyon. Só que aí você vai tirar dinheiro de um clube para colocar no outro. Só que um clube, a moeda vale 1, outra moeda vale 6. Não dá para um clube que arrecada em real salvar um clube que tem dívida em euro, Papo porra. reto. Isso não faz o É menor pior sentido. em Libra. É em Libra, Nossa. né? No caso do Crystal Palace, não faz o menor sentido. Pior Então ainda. ele enfiou os pés pelas mãos. Para adquirir o Lyon, ele deu como garantia ações do Botafogo. praticamente. Ele deu o Botafogo como garantia. Ele não tem o dinheiro para pagar o empréstimo que ele pegou. A verdade é essa. Ele não tem o dinheiro para tentar recuperar essas ações e não perder o Botafogo. Ele não tem esse dinheiro. E aí ele tá colando, pelo que a gente tá ouvindo, com o Marinakis, o grego, que é dono do Nottingham Evangelos. Forest, do Olympiacos, que seria o cara que... Ele tá, inclusive, vendendo alguns jogadores para ele, né? O Igor Jesus foi para lá, o John, o Cuiabano, tudo pro Nottingham Forest. Então ele tá estreitando o laço com esse Jair, Igor Jesus, Cuiabano, John. camarada aí. Tem jogador sendo vendido que nem tá Nem sabendo. quer, né? Dormiu no Ó, Brasil, acordou na Inglaterra. Falei, o quê? Você vai embora, mano. Arruma as malas, que você já tá indo. Então terror, ele mano. tá fazendo esse movimento com esse empresário grego para tentar pagar o empréstimo que ele fez, que deu o Botafogo como Tem um garantia valor e desse recuperar. empréstimo, 100 né? milhões. Na casa de 100 milhões. Ah, que legal. Euros. É. De euros. Ou seja, 500 Nossa, contos. É um dinheiro que ele. Tá claro que ele não tem esse dinheiro. Meio Tá, e o bilhão. Botafogo, o time, a instituição, tá caindo, tá zoado. O porque Botafogo tá saindo parado. jogadores. O Botafogo tá parado nisso. Um ano de planejamento horroroso. Que O merda, Textor tava mano. focado em tentar salvar o Lyon do rebaixamento, do primeiro semestre e tal. Agora, e aí pra foi mim já aquela- começa tudo errado. E isso eu falei aqui em live. O Botafogo teve 2 competições pra ganhar jogando um jogo só no início desse ano e ele cagou. E eu não tô falando isso pra diminuir o Botafogo. Não tentem distorcer o que eu tô falando. Mas é um absurdo um time que, pô, por mais que tenha uma história f... e tal, querendo ou não, carece de alguns títulos em relação a clubes que concorrem com ele,
ter a oportunidade de ganhar 2 títulos que não tem, jogando um jogo só e falar, quer saber? Foda-se. O meu ano começa só nessa data aqui. E aí perde os 2 títulos e quando chega a data, ainda tá mexendo com o carro andando. É uma doideira, velho. Aquela uma coisa, doideira, né? cara. Fevereiro tinha 2 finais. O time foi todo capenga para as finais e perdeu. Supercopa do Brasil e Recopa. Olha foi isso. contratar 2 taças pra um jogo, pô. o treinador em março. Ficou até março com um técnico interino. Enquanto contratou errado. Foi o Renato Paiva, que hoje foi demitido do Fortaleza, inclusive. Bizarro. Uma opção muito ruim que o Botafogo achou no mercado. Sonhou com... Não deu pra entender nada, o Botafogo viu. Cara, ele fez um trabalho ruim no Bahia. Porra, vamos contratar? Não, não foi isso. Aí não ele faz foi um isso. trabalho ruim no Botafogo, o Fortaleza fala, vamos contratar? Não, não Porra, velho, quanto pior tu faz, tu tá sempre empregado. Foi o seguinte, eles tentaram o Jardine, eles tentaram o Tata Martino, eles tentaram o Roberto Mantini, tomaram não de todo mundo, o brasileiro ia começar e quem é que tem? Renato Paiva. Mora aqui no Rio de Janeiro. Liga Vem pra logo. ele. Foi o que tinha. E deu no que deu. merda de E deu no que decisão, deu. né? Então, se o Botafogo acabar, Libertadores você já tem, irmão. Já faturou o título em 2024. Cara, e tem outra parada que eu Mas, ó, isso aqui é legal de Tô falar, enchendo o tá? saco. Isso aqui é muito legal de falar, porque eu discordo muito respeito. Dentro de uma torcida, você tem diferentes correntes de pensamento. Sim. Normal. Tem uma galera que é muito grata ao Textor pelos títulos de 2024 e que tem uma Vídeo jogadas dificuldade que foi transar. Peraí, o Jota fechou a live pra... Pô, impossível isso. de enxergar os erros que ele está cometendo em 2025. Eu acho que isso é uma armadilha. Beleza, ele tá na história do Botafogo. Gratidão eterna. Pô, abraço. Textor. Mas tamo agora junto. já tá ruim. Só que, irmão, a vida continua. Beleza, se você botou o time na história em 2024 e fez um monte de cagada em 2025, o papel do torcedor não tem que ser passar o pano. Ele tem que se preocupar com o futuro da instituição. Seja com o Textor, seja com quem for. Eu acho que é um pensamento errado que existe de parte. Não é toda a torcida do Botafogo, mas uma parte da torcida. Tem que saber separar, cara. Eu também acho que tem. E essa parada de superfaturamento ou de inflação do futebol brasileiro, que eu acho que é um movimento que acaba puxando todo mundo pra cima. Tipo assim, o Flamengo agora vai ter um patrocínio nos próximos 3 anos de 1 bilhão, pô. Você tá se achando, né? Não, o dinheiro não vem pra mim. Eu acho que é legal pra caralho, mas o dinheiro não é meu. Agora, eu acho que 1 bilhão até 2028. O que vai puxar, eu acho que vai puxar todo mundo pra cima, porque a galera vai ter que dar resposta. Sim. E eu vejo muito torcedor na inocência de não entender o que é o conceito, falando, cara, tem que ter fair play financeiro pra poder parar o Flamengo. Isso aí, mano, isso é bizarro, né? Porque o fair play financeiro, na cabeça de muitas pessoas, virou algo que vai frear o Flamengo e o Palmeiras pra terem a disparidade que tem. Só que muito pelo contrário, tá ligado? Tipo, o fair play financeiro é um mecanismo justamente pra fazer com que os clubes gastem algo dentro do que eles têm condição de gastar com base na arrecadação que eles têm. Tá entendendo? É muito mais uma fiscalização para que as contas do clube acabem agindo de uma maneira responsável. Fair play financeiro não vai f*** o Flamengo, não vai f*** o Palmeiras não, viado. Fair play financeiro vai f*** o time que tá arrecadando 300 milhões no ano, tá gastando 450, que recebe 50 milhas de premiação no ano e, pô, gasta 20 milhas de salário no mês, pô. Ali que o calo vai pegar, entendeu? Flamengo e o Palmeiras e não sei o quê. Eu falo, meu irmão, se tiver fair play, pra eles que estão fazendo as coisas certas, por exemplo, Bahia... Quem vai se fuder Quem vai tá. se fuder é quem tá fazendo errado, porque assim, o faturamento do Flamengo é 1 bilhão por ano. Ele tem esse teto pra gastar. Se ele fizer o planejamento certo, ele vai gastar pra caralho e vai continuar deitando. Os outros times não têm 1 bilhão de faturamento. Eles vão ter que gastar dentro do que eles ganham. Sim. Aí é que tá a pica. Então, o fair play eu acho que é necessário. Mas a galera acha que vai ser uma forma de frear o Flamengo ou frear o Palmeiras. Não, vai só Pelo contrário, ele vai distanciar. permitir que o Flamengo continue fazendo o que ele está fazendo, porque o Flamengo faz os gastos dentro da sua realidade, e o Palmeiras também, o Bahia também e tal, e alguns outros organizados. E os outros que estão fazendo merda vão ter que se organizar. No que eles se organizarem, que é gastar o que recebe, não ter dívidas com tanto por cento dentro da arrecadação, tem uma série de regrinhas, eles vão estar cheios de limitação. E aí, enquanto isso, ó, o Flamengo e Palmeiras e o Bahia e o Cruzeiro talvez e tal, ó, toma lenha. Então, cara, não é assim, velho. O negócio é, o Flamengo deu a letra do que fazer. Nem todo mundo precisa virar SAF. O Flamengo conseguiu se organizar agora, tem um fator... Aí esse argumento, eu acho até que ele vai corrigir. São Paulo, ele pode fazer isso. Então, cara, não é assim, velho. O negócio é, o Flamengo deu a letra do que fazer. Nem todo mundo precisa virar SAF. Não, aí eu já discordo.
Não tô nem falando sobre todo mundo preferir virar SAF ou não. Mas, pô, o exemplo do Flamengo é um exemplo que você não pode aplicar a qualquer outro time. Não é todos os times que têm a condição de fazer o que o Flamengo fez, pô. O Flamengo se endireitou, em pouco tempo que ele se endireitou, ele tava batendo um recorde de faturamento no ano. Porque tem uma torcida que é gigantesca, que consome muito do clube e que, pô, consegue fechar patrocínios estarrecedores comparado a outros clubes. Não é um bagulho assim. Se o Ceará, por exemplo, que, pô, é um time grande, mas que não se compara à dimensão do Flamengo, passa por uma situação parecida que a que o Flamengo tá passando, não é, pô, o Flamengo deu a letra, faz o que o Flamengo fez e vai ficar do jeito que o Flamengo ficou. A gente sabe que não é assim que a banda toca, pô. Não é assim que a banda toca, entendeu? O Flamengo conseguiu se organizar agora, tem um fator. O São Paulo ele pode fazer isso. Poucos Mas não clubes tem um teto? têm esse Ele já tamanho fez. pra fazer Não tem isso. teto Corinthians, nenhum. Não Flamengo, tem São teto Paulo. nenhum. O faturamento é o faturamento que tu é capaz de receber. Então, assim. mas aí você tem que É porque estar cada disposto- lugar tem um fair play diferente. Mas né? para fazer Inglaterra de um isso, jeito. você tem que estar disposto a sangrar. Você vai ter que chegar pro torcedor e falar o seguinte: olha só, esses 10 anos aí, a gente vai arrumar a casa, irmão. Talvez não venha título, Flamengo talvez a fez gente isso, né? monte. Fez. Então, o Só Flamengo que ele fez. ganhou, só que ele ganhou uma Copa logo do em Brasil em 2013 13. ele ganhou uma Copa do Brasil do nada. Que assim. deu uma E amenizada. apareceu um tal do Vini Júnior aqui. Pois é, e o Paquetá, né? Ao mesmo tempo, quase. Mas você tem que cortar na carne. O Flamengo cortou na carne. O Flamengo vendeu patrimônio, colocou os recursos todos do futebol. Os outros clubes estão dispostos a fazer isso? Mas, então, é questionável, porque a gente falou, começou a arrumar casa e surgiu Paquetá e Vinícius Júnior. Não é uma coincidência, pô. Como que um time do tamanho... Você sempre citar o Corinthians. Como é que o time do tamanho do Corinthians não revela ninguém? Mas ele revela, só que ele vende mal. É isso Como que o Vasco faz. Mas O Vasco o que eu revelou quis gente dizer pra de ele vendeu mal. O que eu quis de Sim. Quando tu para pra pensar a base do Vasco, velho, e tu olha a situação que o Vasco tá, tu fica tipo assim, mano, quem foi o filho da p que administrou esse clube que permitiu que uma base que revela tanto jogador não consiga dar um retorno minimamente aceitável dentro de campo? É o que eu falo. Por exemplo, hoje um cara sobe da base pro profissional no Flamengo, a base do Flamengo que, por sinal, foi campeã do mundo agora, e nos últimos 9 jogos contra o Vasco, pô, tomou taca em 7, se eu não me engano. Aliás, ontem tomou um 4-1 dentro da Gávea no Sub-20. E eu não tô falando que a base do Flamengo é pior. Não tô falando isso. Só tô falando que, tipo assim, eu vou explicar o motivo de tantos jogadores da base darem certo com mais facilidade no Flamengo, no Palmeiras, do que em outros clubes. Às vezes o cara tá lá no Flamengo, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai ver que tem um jogador bom na base. Aí ele vai olhar e ele vai falar assim: pô, esse moleque tá bem. Vou começar a botar ele pra treinar com o profissional, pra aumentar o nível de exigência e o nível de intensidade dos treinamentos, pra ver como ele se adapta. E quando o Flamengo estiver ganhando 3-0, a gente começa a colocar, porque a torcida já tá feliz, não vai pegar tanto no pé, ele vai subindo na boa, vai se adaptando, beleza, perfeito. No Vasco, Piquet vai saber melhor do que ninguém, porque teve vários jogos que ele assistiu na arquibancada comigo, ele vai saber o que eu tô dizendo. O time tá na merda, tá devendo todo mundo, tá com pouco dinheiro, e aí surge um moleque na base. Das galáxias. O Vasco vai subir o moleque, vai falar assim: ou você resolve, ou você vai ser queimado. E aí o cara vai ter que entrar resolvendo com 17 anos, senão ele não presta. Olha só a diferença. E aí o que acontece? Pô, o Piquet vai lembrar, esse exemplo que eu tô dando aqui não tem... O Andrei Santos surge no Vasco numa Série B, que o time do Vasco era um lixo. E o Vasco fazia saída de bola na pequena área, com o goleiro pisando pro Andrei Santos, e o Andrei Santos dominava a bola na pequena área de defesa e ia driblando até o meio campo pra criar a jogada. E a gente na arquibancada de São Januário falava assim: pô, esse moleque é uma aberração da natureza. Esse moleque vai ser um absurdo de jogador. Esse moleque aqui, vocês podem ter certeza que vai virar. Só que aí o que acontece? Ele vai pro Real Madrid? Ele não vai pro Real Madrid. Ele não consegue passar pelo processo da forma correta, ele pula etapas, aí ele bate em um clube, bate em outro clube, é emprestado para outro clube, e agora, esquece. Chelsea, seleção brasileira, proposta de 400 milhões da Arábia. Quanto que ele saiu do Vasco? Não bateu nem 100 milha. Numa diferença de, um ano e meio. Então, por isso, por exemplo, eu já dou maior valor para a situação do Ryan que tá acontecendo agora. Porque o que o Vasco fez? O Vasco percebeu que tem um jogador que é uma mina de ouro. É uma mina de ouro. E às vezes, pelo cara jogar no Vasco, que hoje é um nível abaixo de outros times, a rapaziada acha que o moleque não joga pra caralho. Tá ligado? E o que o Vasco fez? O Vasco vendeu o Luiz Gustavo, o Vasco vendeu o João Vitor, o Vasco tem a possibilidade aí de vender o Leandrinho, e o Vasco está vendendo outros jogadores para que ele não precise vender o Ryan, que é o maior ativo, e que daqui a 6 meses ele consiga valer mais. Porque tempo atrás rolou uma proposta do Textor que, somando tudo, valia uns 100 milhões de reais. E o Vasco, por muito pouco, não fechou.
Depois que o Fernando Diniz chega, ele fala assim, olha, eu sei que tá dentro do planejamento do clube vender o moleque, mas eu penso aqui publicamente que não vendam, porque daqui a 6 meses ele vai valer muito mais. E aí, pô, pra mim é um ponto positivo do Fernando Diniz. Tem 3 meses que ele fez essa entrevista. O Ryan já vale muito mais do que 3 meses atrás, pô. Então, é uma questão muito simples de você saber valorizar os ativos que você tem. E quando você tá num clube bagunçado, você não consegue vender esses ativos. Por quê? Vou dar um exemplo do Corinthians. O Corinthians é um time com muita grife, muito tamanho e muito engajamento. Às vezes, o diretor que tá lá, que é incompetente, ele vai achar que faz mais sentido contratar um Pedro Raul, porque ele tem certo nome, pagando um salário elevado pra convencer o cara de ir pro Corinthians, do que pegar um moleque que tá na base, que é bom de bola pra caramba e subir. Por quê? Porque esse moleque ainda não tem nome, esse moleque não tem grife, esse moleque talvez não vai fazer com que a torcida dê uma moral pra diretoria porque conseguiu contratar um jogador que outro clube queria. Então é complicado, entendeu? É complicado. Revelar, tipo assim, revelar aquele cara que vai jogar um... Diniz fez isso com o André e Arias e não à toa os caras performaram. Deram um retorno técnico pro Fluminense e deram um retorno financeiro, né? O Peck ter ficado tanto tempo no Vasco até render uma grana foi um milagre. O moleque ficou uns 4 anos sendo esculachado. Viado, o Peck é uma situação muito bizarra, mano. O Peck, eu mesmo, que sou um cara que já é mais pá, gosto de defender a base assim, ficava puto em vários momentos. Esses dias eu conversei com ele sobre isso e, mano, tipo assim, ele fala, tipo, ele não tem problema nenhum pra falar. Ele fala, cara, pô, tinha jogos que eu, tá ligado? Pô, eu sou vascaíno pra caralho, eu queria ajudar, mas as coisas não saíam como a gente queria, tá ligado? E a evolução dele, pô, absurda. Aliás, salvou a gente, né? No último ano dele no Vasco. Uns 4 anos no Corinthians. E vai jogar bem e depois vende. Mas hoje é difícil, viu? O cara Óbvio. jogou 2 anos bem e já vaza. Não, Às vezes algum ano mais ou menos quem já vai, jogou né? 2 anos no Corinthians e foi vendido? 2 anos. Jogou 2 anos e foi... Não, nem... É tipo assim... Talvez teve lá atrás, potencial teve o já- Maicon. O Maicon acho que jogou uns 2 anos antes de sair. Não jogou? Jogou até. É. Tá, mas quando eu falo revelar, é tipo assim, pô, o Corinthians tem tamanho de clube pra revelar um... E uma base um Vinícius forte. Júnior, pra revelar vários Marquinhos, pra revelar vários craques. E aí eu fico tipo assim, não rola isso porque o clube é uma bagunça. O clube é uma bagunça. Às vezes você precisa fatiar os direitos econômicos do moleque da base, você precisa de dinheiro, aí chega um empresário, ó, eu te ajudo. Você tá precisando de dinheiro pra pagar a folha do mês aí? Eu te ajudo. Aí você me dá 20% desse moleque da base. Cauê Furquim fez gol na final ontem pelo Bahia. O Corinthians deu muito mole. Mas isso aí é incompetência, cara. Esse bagulho do cara sair da base do Corinthians, porque um time nacional, um time que compete as mesmas competições, do mesmo país, pô, foi lá e pagou uma multa e o Corinthians não se blindou, pra mim é um absurdo. Isso aí é motivo pro torcedor ficar louco, mano. Base aqui, 30 do outro. O cara que vai vender, você acaba vendendo por pouco. Porque é aquela história, né? Quando você senta numa mesa de negociação, é um lado puxando pra cá, o outro puxando pra lá. Se Marlon e Andrei fossem do Flamengo, esquece. Seleção de base, os caralho iriam pra grande da Europa e pelo triplo que o Vasco vendeu. É claro, mano, mas como é que o Vasco... Ô Marcos, pensa comigo, irmão. O cara vai chegar no Flamengo querendo contratar um jogador da base do Flamengo. Aí primeiro que o presidente do Flamengo vai falar assim, pô, obrigado pelo contato aí, mas eu não tenho interesse em vender. Aí a pessoa que quer muito contratar já vai falar assim, que pariu, vou ter que chegar forte pra convencer o cara. Tá, então, eu entendo que você não quer vender, mas eu preciso muito desse jogador aqui, mano. Eu tenho 100 milhões pra oferecer nele. Cara, então, pô, tu tá chegando próximo de um valor que eu quero, mas eu falei que era inegociável, 100 milhões ainda não é um negócio que vai fazer muita diferença pra mim. A partir de 150 eu posso conversar. E aí quando vê, o Flamengo já conseguiu. No Vasco, o cara chega sabendo que o Vasco precisa de dinheiro. E que se ele fizer uma proposta, ainda que o Vasco chegue e fale, não negocio, se o cara falar, ah, então tá bom, tô fora, daqui a um mês o Vasco vai atrás dele e vai perguntar, pô, lembra aquela proposta que tu fez? Então, se você fizer de novo agora, tá de pé. Porque o Vasco precisa de dinheiro, pô. Entendeu? O lado mais fraco vai se ferrar. O cara do outro lado sabe que você tá precisando vender o almoço pra pagar o jantar, que você tá ferrado, sem dinheiro. Então ele vai jogar o preço lá pra baixo. Você deixa de vender um ativo por 10x e vende por 1x. É isso aí mesmo.